Shalom, transformadas. Vem pra mesa, porque tem banquete e esse mês estamos em festa. Janeiro é um tempo de celebração para o Ministério Transformadas, porque é o aniversário do Ministério. Então, todo esse mês nós estamos fazendo uma maratona de lives com convidadas, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Então vem chegando, vem curtindo, vem compartilhando, aperta aí no aviãozinho, envia nos seus grupos do WhatsApp, seja bênção de Deus. Venha compartilhar essa palavra poderosa que Deus tem para mim e para você. Então, enquanto você está chegando aqui, te convido a orar comigo. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigada que estamos aqui na Tua presença, queremos entregar essa live diante de Ti. Muito obrigada por essa oportunidade, Senhor. Ah, meu Deus, como nossos corações se alegram porque Tu estás neste lugar. Obrigada pela Tua graça, pela Tua unção, pela Tua estratégia. Tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. E te louvamos, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigada por mais um ano do Ministério Transformadas. Senhor, 3 anos. É tão pouco e tão muito tempo, tantas experiências que nós vivemos esses 3 anos intensamente, e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado e ainda fará no nosso meio. Toma as nossas mentes, nossos corações, tira toda dificuldade, todo impedimento, todo bloqueio, toda resistência, joga por terra, glorifica o teu nome, seja exaltado nesse lugar. Queremos render graças ao Senhor, pois só Tu és digno, Deus, de toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio, toda exaltação pertence a Ti, Senhor. O que seria de nós sem o Teu amor, sem a Tua bondade, misericórdia, fidelidade? Oh Deus, queremos preparar todo este ambiente para que o Senhor possa agir e operar nos nossos corações. Toma, Senhor, os dados móveis, o Wi-Fi, nossos aparelhos telefônicos, esse aplicativo, que nada nem ninguém venha interromper a Tua palavra, o Teu agir, o Teu operar, Senhor. A Ti seja dado toda a honra, toda a glória, todo louvor para sempre. Amém, amém. Shalom a todos, uma alegria estar aqui. Nossa convidada já está por aqui, então você vem chegando, vem compartilhando, já coloca lá nos seus grupos. Enquanto isso, eu também vou aqui mandar para os meus amigos que nós já estamos por aqui, para as minhas irmãs, já estamos online, já estamos ligadinhos aqui na Live Transformadas. E é uma alegria estar com vocês, é uma alegria nos regozijarmos nesse tempo de celebração, quanto choro, quanto a luta, mas nós precisamos render graça a tudo que o Senhor tem feito por nós. Então, todo esse mês das nossas lives, nós estamos prestando ao Senhor esse culto em ação de graça. E desde já, eu vou chamar a nossa convidada que já está por aqui. Ela, glória a Deus. Amém. Amém. Shalom, irmã. Paz. Seja bem-vinda. Eu já te agradeço pelo carinho, pela disponibilidade de estar aqui conosco nesse momento. Eu que agradeço. E fique à vontade, a mesa é sua, a palavra, deixa Deus usar a irmã, amém? Eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês, de ter recebido esse convite e poder compartilhar da palavra do Senhor é sempre maravilhoso, não é verdade? E ainda mais com mulheres como estas aqui, mulheres transformadas pelo Senhor. Eu me sinto muito feliz, muito honrada e vamos deixar o Senhor trabalhar, amém? Amém. E fala um pouquinho da irmã, né? Também, assim como eu, ministra da palavra, conta um pouco, né, da sua história e fique à vontade para Deus usar da forma que o Senhor te direcionar, amém? Amém. Então, eu sou Fabiana, né? Fabiana Rodrigues. Tenho 43 anos e 32 de ministério. Praticamente fui criada ali no berço cristão. Estamos aí nessa caminhada.
e há mais ou menos 7 anos eu canto de maneira mais, digamos assim, né, profissional, digamos assim, né? Eu lancei as minhas próprias canções, fizemos alguns clipes, e o Senhor tem abençoado aí as nossas vidas através de canções lindas. E essa é a Fabiana. A Fabiana também é vó, mãe de 3 filhos. Que maravilha! Nem parece que a avó tão linda, tão jovem. Obrigada. Ô, Glória. Já sou vó e eu olho para os netos e me sinto assim feliz, porque é uma alegria, é uma honra poder ver a sua descendência surgindo e você poder contemplar o sorriso de um neto. Eu nunca tinha me preparado para momentos como esse, né? Até que aconteceu. Mas é uma alegria muito grande poder ter já essa história, né? Já ser vó e poder aí ver os netos crescerem. É maravilhoso. Que bênção. E conta um pouquinho da sua trajetória, da conversão da irmã Fabiana. Olha, como eu falei, eu fui criada na igreja, desde os 6 aninhos já frequentava a casa do Senhor, mas com 16 anos é que eu fui entender realmente, né? Foi quando eu sentei, ouvi a palavra e entendi. E naquele dia eu levantei a mão, aceitei o Senhor Jesus, fui aceita por ele, né? Aos 16 anos. E desde então, graças a Deus, não saímos da presença dele, estamos aí há um bom tempo. Amém. Irmã Fabiana, e eu gostaria de falar, compartilhar um pouco, né? Compartilhar sobre o chamado. Nós trabalhamos na área do louvor, eu também, e como essa parte de aceitação, né? Porque o louvor nos leva a tantas atmosferas e aceitar o chamado, também o preço que se paga, porque às vezes as pessoas veem, né, a gente ali na internet, deduzem uma coisa, mas é um preço que se paga nos bastidores. E eu gostaria que compartilhasse um pouco, porque aqui tem mulheres, né, que trabalham com ministérios, que veem a gente, né, se inspiram, né, e eu gosto muito de falar da realidade, porque a gente pega a melhor parte e coloca nas redes sociais, mas existe um preço, existe uma dor, existe uma luta, e eu gostaria que se a irmã tivesse um testemunho para poder compartilhar com a gente sobre isso. Ai, são tantos. Eu costumo dizer que eu falava com Deus, Pai, quando eu vou ver esse Deus que eu prego? Meu Porque, Deus. pois é, eu entrei assim, assiduamente para o ministério aos 21 anos, né? Aceitei o Senhor Jesus aos 16, fui ali fazendo parte apenas do Ministério de Louvor da igreja, mas aos 21 eu abracei com força, me tornei obreira, eu já cheguei a pastorear também, durante 3 anos, tivemos muitas experiências, e falava de Deus, dos milagres, das maravilhas que o Senhor pode fazer, mas quando eu olhava para a minha vida, eu não via isso que eu pregava. Mas eu acreditava, sempre acreditei que o Senhor, ele faz o impossível. Só que eu ainda não tinha visto na minha vida. E o tempo estava passando, sabe? O tempo estava passando e as coisas não mudavam. Mas eu falava de transformação, de mudança, que o Senhor é um Deus de milagre. Não importa a situação que nós estejamos, o Senhor, ele transforma qualquer uma delas. Mas quando eu olhava para a minha vida, era um caos. Então, às vezes eu questionava Deus, né? Senhor, quando eu vou ver esse Deus que eu prego para as pessoas? Aí a gente prega a palavra e a pessoa vem contar o testemunho de tudo que o Senhor fez na vida dela. Aí você, meu Deus, e na minha? Nós que somos, né, instrumento ali, canal, vendo as pessoas receberem, e aí quando a gente olha para a nossa vida, era um deserto. Eu olhava para a minha vida, era um deserto, era uma sequidão tremenda, mas eu nunca deixei de acreditar que o Senhor fazia, que Ele podia fazer, e ainda que viessem essas questões dentro de mim, eu nunca deixei de duvidar de que
em algum momento as coisas iriam mudar. Porque ao mesmo tempo que eu, Senhor, quando é que eu vou ver esse Deus que eu prego? Eu olhava para mim e dizia, não é possível que eu não vou ver esse Deus que eu prego. Não, eu não consegui cogitar essa possibilidade, sabe? Não é possível. É um Deus tão maravilhoso. Eu presenciando a história de muitas pessoas. Ai, irmã, eu ouvi aquela palavra e eu fui tão abençoada por ela. E eu ficava, meu Deus, não é possível que eu não vá ver esse Deus grandioso se manifestar na minha vida. E o tempo foi passando, vieram os filhos, e aos 36 anos, hoje eu tenho 43, eu gosto muito de falar isso por onde eu passo. Aos 36 anos, o Senhor mudou toda a minha história. Aceitei o Senhor Jesus aos 16. Aos 21, entrei assiduamente para o ministério e abracei a obra do Senhor, pedi um tudo. E aos 36 anos, o Senhor transformou a minha vida. Eu vi aquele Deus que eu preguei durante todo aquele tempo. Mas também vi muitas pessoas desanimarem e desistirem. No decorrer desse meu tempo, também tinham outras pessoas, né? Que estavam também ali esperando o dia que o Senhor ia se manifestar na vida dela. Porque esse dia, ele existe. Ele existe e ele está marcado pelo Senhor. E às vezes, por desistirmos, uma hora nós cremos, outra hora não tanto. Uma hora estamos na igreja, outra hora estamos no mundo. O Senhor, ele não vai agir. Ele não vai trabalhar, ele não vai ter a oportunidade de agir naquela vida. Mas ele quer. E ele tem essa vitória para cada um de nós. E aos 36 anos, o Senhor, ele fez assim na minha vida. Literalmente. Ó, eu era uma pessoa que não conseguia sonhar. Eu não tinha sonhos. A minha situação era tão complicada. E vou aproveitar, porque eu sei que tem mulheres aqui que podem estar passando por isso ou já viveram. Eu tive um casamento muito conturbado. Muito conturbado. Porque eu casei aos 17 anos. Eu estava começando a minha caminhada com Deus, aquela adolescente, né? A gente sabe como é. Pequei e aí tive que casar, né? E enfrentei uma grande batalha durante 15 anos. 15 anos de muita luta mesmo. Eu enfrentei tudo isso que a gente ouve falar por aí, né? E o Senhor, aquele relacionamento, ele terminou e eu decidi nunca mais na minha vida casar. Olha só o que eu falei para Deus, Senhor, nunca mais eu vou casar. Porque nunca mais nenhum homem vai judiar de mim. Olha só o meu pensamento. E fiquei cuidando dos meus filhos e passaram-se 4 anos eu firme. Casei com o Senhor. Vou viver para o Senhor. E eu estava realmente feliz. Até que um dia o Senhor me apresentou o meu esposo. E ele veio mostrar para mim que tudo que eu vivi poderia ser diferente. E hoje eu vivo uma história totalmente diferente, totalmente. Quando meu esposo me conheceu, ele perguntou para mim qual era o meu sonho. Eu não sabia responder. Eu não tinha o que dizer, porque a luta era tão grande ao meu redor e dentro de mim, que eu não tinha tempo para sonhar, sabe? Eu não conseguia, não tinha energia. Não é que eu não acreditasse que o Senhor realiza sonhos. Não é isso. Mas eu não tinha energia para sonhar. E ele perguntou para mim, ele perguntou para os meus filhos, perguntou para mim, qual é o seu sonho? E eu falei para ele, eu não tenho. Eu disse para ele assim, se eu tiver paz, já é o suficiente. Eu não conseguia almejar nada, absolutamente nada. Tem aquelas pessoas, eu sonho em ter a casa própria, eu sonho em ter um carro, eu sonho em viajar. Não. Eu não tinha esses desejos dentro do meu coração, esses sonhos. Eu queria paz. Assim, eu quero tanto desacelerar. Eu trabalhava em 3 empregos. Eu dormia 2 horas da manhã, acordava 5. Eu não tinha tempo, sabe, para sonhar.
E hoje eu falo para ele, eu tenho tantos sonhos que eu não estou conseguindo enfileirar. Eu não estou conseguindo, Senhor, organizar esses sonhos, porque hoje eu tenho muitos sonhos. E o Senhor, eu estou casada há 7 anos com meu esposo. E desde então eu sonho muito. A minha casa tem paz, a minha casa tem respeito, a minha casa tem alegria. O meu esposo, ele é o maior incentivador do meu ministério. Ele acredita mais em mim do que eu mesma. Às vezes eu falo para ele, ixi, essa pessoa aí sou eu. Então eu recebo em nome de Jesus. E o Senhor mudou totalmente a minha história aos 36 anos. E eu ficava me perguntando, meu Deus, acho que já estou velha, né, Senhor? Para viver uma coisa diferente. Os filhos já estão ficando grandes. Eu me sentia velha aos 36 anos. E hoje, com 43, eu me sinto uma jovem. Vai entender. Devido a tudo que eu enfrentava. Parecia que eu tinha vivido 10 anos em um ano apenas. Então, isso me trazia muito cansaço. Às vezes batia um desânimo, né? Se eu disser que não batia um desânimo, vou estar mentindo, porque às vezes batia um desânimo. Mas o Senhor é como aquela palavra. O choro durava uma noite, verdadeiramente. Mas a alegria vinha ao amanhecer, o Senhor ia me renovando, me renovando. E hoje eu entendo que, por mais que eu perguntasse a Deus quando é que eu vou ver esse Deus que eu prego, ele já estava ali em toda a minha caminhada, porque senão eu não tinha suportado. A minha situação era de tal forma que eu não me via com 43 anos. Eu não me via, eu achava que eu ia partir antes. Eu não idealizava a Fabiana com 43 anos. Hoje eu já me vejo com 60, 70, 80, já estou planejando como vai ser a minha velhice. Eu já estou planejando, porque eu me vejo. Porque o Senhor, ele veio e mudou toda a minha história e mostrou para mim aquele Deus que eu pregava. Eu lembro de quando eu era bem pequenininha, desde os 6 anos eu frequento a casa do Senhor. Eu sentava no batente da minha porta e olhava para o céu e pedia a Deus um sinal de que ele estava me ouvindo. Ali criança, né? Ali com aquele jeitinho de criança, falando com Deus. Então eu olhava para o céu e falava, Senhor, se o Senhor estiver me ouvindo, faz aquela estrela brilhar mais forte. Quem nunca? Faz aquela nuvem se mexer, essas coisas, né? E eu pedia um sinal ao Senhor. Passou muito tempo, né? Muitos anos, o Senhor mudou a minha história. E eu estava num culto e ele me trouxe à memória esse momento da infância. Quando eu sentava no batente da porta para pedir a ele um sinal. E ele falou tão forte no meu coração, hoje você tem os sinais. Lembra daquela criança que sentava no batente daquela porta? Que tem mulheres que carregam coisas desde a sua infância. Dores desde a sua infância. Abandono, frustração desde a sua infância. Eu não fui diferente. Porque eu tive um casamento muito difícil, mas a minha infância não foi fácil. Então era por isso que eu sentava no batente daquela porta. No meu Instagram tem até um desenho de uma menininha sentada no batente de uma porta, com o vestidinho que eu usava na época, de chinelinho que eu usava na época, e ali até eu fiz um texto a respeito disso, porque é uma cena que está muito viva dentro de mim hoje. Porque o Senhor me fez lembrar da menina do batente daquela porta que pedia a Deus um sinal e que hoje, aos 43 anos, ela tem o sinal que ela pedia a Deus lá na infância. Então, você que está aí nos assistindo, lembra aquele sinal que você pediu ao Senhor? O Senhor, ele vai te dar. O Senhor, ele vai te dar esse sinal. Hoje eu olho para os meus filhos, eu olho para o meu esposo, eu olho para a minha casa, eu vejo os sinais. Olha aqui os sinais, Fabiana, ao seu redor, que você tanto pedia na sua infância. Passou tempo, passou. E eu sei que, assim como eu, tem muita mulher aí que tem orado há muito tempo por uma situação, tem pedido a Deus um socorro há um certo tempo. E ainda não aconteceu
Mas no mundo espiritual já tem uma data marcada para esse dia. Eu creio nisso, porque eu vivi isso. Eu não estou falando mais de ouvir falar. Hoje eu falo porque eu vivo isso. Eu vejo a mão de Deus desde os meus 36 anos, atuando ali visivelmente na minha vida. Eu falo com meu esposo. Hoje eu posso dizer que eu vejo Deus face a face, porque a minha história era muito ruim. Era muito ruim em todos os sentidos. Financeira, sentimental, psicológica, familiar, em todas as áreas. Eu morava num lugar péssimo. Péssimo, pensa num lugar péssimo. Era nesse lugar que eu morava. Eu tinha... A boca era na porta da minha casa. Eu tinha que pedir licença para passar, licença para entrar dentro de casa. Enfrentávamos toda aquela situação que a gente conhece, aquela violência que a gente conhece, como se não bastasse tudo que eu vivia dentro da minha casa. E quando nós estamos passando por esse vendaval, o inimigo ele tenta nos cegar de tal maneira para que nós não venhamos enxergar o que Deus tem lá na frente para nós. E ele fez isso comigo durante muito tempo, e o Senhor teve misericórdia de mim. Porque todas as vezes que eu questionava Deus, quando eu vou ver esse Deus que eu prego, isso é terrível. Hoje eu me pergunto como você foi capaz de questionar Deus dessa forma. Sendo que em todo momento ele esteve ali. E eu só estou aqui porque ele sempre esteve lá. Ainda que as circunstâncias tentassem me convencer de que não, porque a gente sabe que nós somos pressionados a ver Deus em coisas. Se você tem uma vida tranquila, se as suas contas estão pagas, se os filhos estão com saúde. As circunstâncias nos levam a ver Deus nessas coisas. E tem aquela canção que diz, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Mas as circunstâncias tentam nos convencer de que o Senhor está no status, e ele não está no status. Né? Quantas pessoas têm tudo isso que eu falei aqui? Tem uma boa casa, um carro. Aí quando vê aquele irmão chegando com aquele carrão na igreja, nossa, esse irmão é abençoado. Às vezes não. Às vezes não. Muitas das vezes não. E aí aquela pessoa que chega, que fica ali no ponto do ônibus, um tempão esperando o ônibus para chegar, e pega aquele ônibus, chega 2 condução para ir para a igreja, aquela pessoa é muito abençoada. Às vezes ela está desempregada e ainda assim ela consegue ser mais abençoada do que aquele que chega com um carrão na igreja. Mas as circunstâncias querem nos convencer de que Deus está naquele carrão. Eu tenho outro testemunho para dar. Aos 21 anos, como eu falei, né? Eu abracei o ministério, mas a minha situação era muito complicada financeiramente. Eu não tinha dinheiro para pagar uma passagem de ônibus, que agora eu não me recordo de quanto era, mas eu não tinha condições de pagar uma passagem para ir para a igreja. Então eu ia a pé. Eram 7 pontos de ônibus da minha casa. Eu não sei em quilômetros quanto isso daria. Uma certa vez eu mostrei para o meu esposo, ele disse, é muita coisa. E hoje eu olho e vejo, é muita coisa, mas na época eu não via. O Senhor, acho que ele encurtava o caminho para mim. Eu ia cantando, eu ia adorando. Nessa caminhada eu enfrentei calor extremo, chuva extrema, enchente, assalto, acidente. Eu vi de um tudo nessas minhas caminhadas rumo à igreja. Por quê? Como eu não tinha condições nenhuma de sequer fazer uma oferta, eu ofertava meu tempo. Então, eu propus ao meu coração todo dia chegar na igreja 3 horas, colocar uma mesa na porta da igreja e evangelizar as pessoas que passassem por ali. E aí, agora eu não me recordo muito bem se era 7 ou 7h30 que começava o culto. E aí eu me arrumava para poder cultuar. Aí pegava aquele caderno com os nomes das pessoas, colocava lá no altar, orava para aquelas pessoas que colocaram o nome ali, né? E fui fazendo isso todo dia, durante 5 anos. E de vez em quando, eu ganhava até uma carona, sabe? Às vezes eu preferia não ganhar essa carona, eu mudava o meu trajeto.
Às vezes eu preferia ir a pé, porque era um momento que eu tinha para falar mais com Deus. Porque quando eu chegasse em casa, tinha um caos me esperando. Então, o tempo que eu pudesse estar nessa caminhada, para mim, era maravilhoso. E quando alguém me dava uma carona, né, chegava muito rápido em casa, e às vezes eu preferia ir a pé. Eu fiz isso durante 5 anos. E aí o Senhor foi mudando ministerialmente, eu fui transferida de lugar, e financeiramente as coisas começaram a mudar para mim. E eu já comecei a pagar a minha passagem. E eu lembro que tinha um senhor que olhava para mim, porque eu acho que as pessoas ficavam com pena. A minha mãe dizia que eu estava ficando louca. Minha filha, eu acho que você está ficando louca, porque não é normal. Um calor de 70 graus, você vai a pé para a igreja. Eu ia com a sombrinha. Eu ia com a sombrinha. Minha sombrinha, ela tinha 1001 utilidades. Era para o sol, era para a chuva. Lá ia eu com a minha sombrinha. E fazia essa caminhada. E aí o senhorzinho ele olhava para mim e falava assim: minha irmã, um dia Deus vai te dar o seu carro, minha irmã. Você vai chegar aqui na porta dessa igreja com o seu carro. E eu dentro de mim ficava: ah, Senhor, se o Senhor me der o dia da passagem, já estou feliz. Senhor, se o Senhor me der a passagem, eu vou me sentir rica, Senhor. A minha mãe, com pena de mim, me deu uma bicicleta. Ela me deu uma bicicleta que com 30 dias ela foi roubada. Eu falei: Senhor, eu acho que eu sei o que é que eu vou a pé mesmo. E eu ganhei a bicicleta, eu já me senti uma pessoa já em outro nível. Eu me senti, não, agora eu estou em outro nível. Eu tenho uma bicicleta e eu chegava rapidinho na igreja. E aí roubaram a bicicleta e eu voltei a fazer as caminhadas. Passou muitos anos, né? E aos 37 anos o Senhor me deu o carro. O Senhor me deu o carro. Eu não era algo que eu sonhava, que eu idealizava. Como eu falei, eu não tinha sonhos nenhum. Eu não tinha tempo nem saúde mental para sonhar. Eu estava vivendo no automático. Eu saía, fazia tudo que tinha que fazer, voltava para casa, limpava a casa, fazia comida. Às vezes eu não conseguia nem fazer comida. Eu confesso aqui que eu fiquei uns 6 meses jantando pizza. Porque eu não tinha força. Ah, Fabiana, e as crianças? Comiam pizza também. Então, assim, era um caos muito grande que eu vivia. E a minha família ia sendo atingida por isso. Lembrando aqui para todas que estão assistindo, consequências de escolhas. Consequências de escolhas que eu fiz lá na juventude. Lá na juventude. Eu falo com as pessoas como é importante você ter um bom passado. A gente não tem que se apegar ao passado, pelo contrário, eu tenho que abandonar ele, porque senão eu não consigo prosseguir para o alvo. Mas se você constrói uma história digna, uma história bonita, é diferente. É diferente você deixar esse passado para prosseguir para o alvo. É totalmente diferente. Então, eu vivi durante muitos anos consequências das escolhas que eu fiz. Nunca me vitimizei, nunca me senti uma coitada, não, porque eu era a causadora. Eu era a causadora de todo aquele caos e ainda assim, o Senhor teve misericórdia de mim, o Senhor lembrou de mim e transformou a minha história. E por mais que eu fale, eu não vou conseguir expressar tudo que Deus fez na minha vida. Só quem estava lá e viu, que entende a dimensão do que Deus fez na minha vida. Na minha casa eu não tinha respeito, eu não tinha honra, eu não tinha paz, eu não tinha nada. E Deus me deu tudo isso. Deus me deu tudo isso. Hoje os meus filhos têm paz, eu tenho paz. O meu esposo é a pura alegria nessa terra. Ele é a pura luz, a pura alegria nessa terra. E essa é a Fabiana. O Senhor, assim como transformou a minha história,
Ele transforma de qualquer uma de vocês que estão aí. Eu não sei a situação que vocês estão vivendo, mas olha, o Senhor, Ele faz. E aí, passado já um tempo, já casada com uma vida restaurada, a vida sentimental. Porque eu casei lá atrás sem amor nenhum. Olha que difícil. 15 anos. E hoje eu olho para o meu esposo e amo aquela pessoa. Amo quando ele chega. E fico triste quando ele vai trabalhar, ele viaja muito. Quando ele chega é uma alegria, meus filhos ficam alegres, tudo muda aqui. Porque hoje é totalmente diferente a minha história. E assim como ele fez na minha, ele faz na vida de todas nós. Todas nós. Que você receba isso nessa noite. Não importa a situação que você esteja vivendo. Eu sei que tem muitas mulheres frustradas no casamento, sentimentalmente. Eu conheci tantas como eu, mas eu não podia contar, né, a minha história. Eu estava ali levando a mensagem, eu não podia ser aquela que, né, eu tinha que ouvir, eu tinha que abençoar aquelas pessoas, mas assim como eu ouvi várias mulheres. E às vezes elas vinham pedir oração para mim e eu dentro de mim, ai, ora por mim também. Mas eu não podia fazer isso. Quando eu chegava na porta da igreja, Deus falava uma coisa no meu coração. Enxuga a lágrima. Porque agora você não tem mais o direito de chorar. Daqui para dentro, tem pessoas chorando mais do que você. Então, isso é muito real. Muitas das vezes eu fazia aquela caminhada em 7 pontos de ônibus chorando. Chorando. Com o coração humilhado, o coração pisado. Mas quando eu chegava na igreja, Deus falava comigo. Chegou a hora de você enxugar as lágrimas. Porque daqui para dentro tem pessoas chorando mais do que você. E eu fazia isso. Eu engolia o choro, respirava. Eu lembro que eu parava na porta da igreja. Respirava fundo, engolia o choro, erguia a minha cabeça e entrava ali. Porque eu sabia que o Senhor ia usar a minha vida para abençoar pessoas que estavam piores do que eu. Tem pessoas piores do que você nessa noite. Muito, muito pior. Por mais triste e difícil que seja a sua história, tem mulher passando por situações piores. E às vezes o Senhor, Ele quer usar cada uma de nós para abençoar a vida daquela mulher. Mas aí a gente olha para a nossa vida, a gente se sente incapaz, né? Se na minha vida nada muda, como é que eu vou conseguir levar mudança na vida de alguém? Mas você pode. O Senhor foi para a cruz morrer para dar vida. Não é verdade? Ele foi para a cruz morrer para trazer vida. Então ele não poderia trazer vida, já que ele foi levado à cruz. Então você pode ser instrumento para abençoar a vida de mulheres que estão pior do que você. E enquanto você abençoa a vida dessas mulheres, o Senhor vai trabalhando na sua vida e você nem percebe. Porque foi o que Deus fez na minha vida. Enquanto eu cuidava de mulheres, o Senhor ia transformando a minha vida. Ele sempre esteve lá, em todo momento. Lembra a menina do batente daquela porta? Nossa, isso foi tão forte no meu coração. Tão forte. Ele falou, eu estava lá. E hoje eu estou aqui. Ele sempre esteve. Quando eu dizia, Senhor, quando eu vou ver esse Deus que eu prego? Ele estava ali. Me dando força, enxugando as minhas lágrimas, levantando a minha cabeça, me fortalecendo. Eu lembro que cada culto era uma cura na minha vida. Eu chegava arrasada, mas engolia o choro e eu saía do culto tão feliz. Parecia que eu não tinha problema nenhum. Nenhum, nada. Era um mar de rosas na minha vida. Isso acontecia sempre que terminava o culto. Ele me fortalecia para mais um dia, para mais uma batalha. E é isso que o Senhor faz com a gente. Então você não pode olhar para as suas circunstâncias e achar que Deus não quer te usar. Que você não pode ser usada por Deus porque a sua situação ainda não mudou, porque a sua história ainda não mudou, porque isso é uma mentira do inimigo. Ele não quer que
que você seja instrumento do Senhor, porque Ele sabe que quando você se deixar ser instrumento do Senhor, você não somente vai transformar vidas, mas terá a sua vida transformada, porque aquilo que você semear, você vai colher. Então, se eu semeio vida na vida das minhas irmãs, eu vou ter vida. E Ele não quer isso. Ele quer que nós venhamos pensar que não tem jeito, que eu tenho que ficar lá no meu cantinho quietinha, sabe? De boca fechada. Que eu não tenho nada de bom para falar, de bom para passar. E tem, porque olha, não tem como. Não tem, eu não tenho, Ele me deixou. Ele me deixou tudo de bom que eu possa passar para alguém. Eu não tenho nada de mim mesma, você não tem nada de você mesma. Tudo está aqui. Tudo que nós precisamos está aqui. E eu posso passar isso à frente. Eu posso, sim, falar desse Deus que transforma, desse Deus que cura, ainda que eu esteja doente. Porque Ele cura, ainda que eu esteja doente. Ele alegra por mais que eu esteja triste. O Senhor transforma qualquer situação. Que você, nessa noite, você venha receber isso dentro do seu coração. Porque primeiro acontece dentro da gente. Depois é que a gente começa a ver ao nosso redor essa transformação. Eu tinha esquecido desse senhorzinho que falava para mim. Ele já dorme no Senhor. Um dia você vai chegar aqui nessa igreja com o seu carro. Irmãs, eu andei muito a pé, não só indo para a igreja. Porque assim como eu não tinha passagem para ir para a igreja, eu não tinha passagem para ir no médico. Eu não tinha passagem para ir no mercado. Eu simplesmente não tinha. Então, muitas outras caminhadas eu também fiz. Não só rumo à casa do Senhor. E quando um belo dia eu volto lá naquela igreja, dirigindo o meu carro, eu nem lembrava, eu parei totalmente inocente na porta da igreja para ir lá assistir o culto, porque eles sempre mandam mensagem: quando você vai aparecer aqui? Hoje eu moro em Macaé, eu venho do Rio, né? Eu venho de Bangu, e hoje eu moro em Macaé, é uma certa distância, né? E às vezes eles mandam mensagem perguntando quando eu vou lá. Isso é tão gostoso. E teve um dia que eu fui assistir o culto lá, parei o carro na porta da igreja. E aí eu lembrei, aquele irmão falou para mim que um dia isso ia acontecer. Mas não se trata de um carro. Não se trata de um carro. Isso é uma coisa muito pequena. Isso é uma coisa muito banal, uma coisa muito pequena. Muitas pessoas têm carro. Vai além. Vai muito além disso. É do Senhor. Ele diz. Ele cumpre o que Ele diz. Não sai da onde você está. Quantas das vezes as circunstâncias nos tiram da presença de Deus? Não saia da presença de Deus, porque você vai ser achado. A bênção vai te encontrar em nome de Jesus. Assim como ela um dia me encontrou, ela vai encontrar você. Eu não sei de onde você está assistindo essa live, mas o Senhor, Ele vai até o seu encontro nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. E Ele transforma a sua história. É no poder dEle. Ninguém pode mais do que o Senhor. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. Ninguém tem o que fazer quando Deus decide trabalhar. Ah, mas é a inveja. Ah, mas é a fofoca. Ninguém pode fazer nada quando o Senhor decide agir. Você só precisa permanecer firme. Vai chorando, vai se arrastando, vai a pé, vai de bicicleta, vai como for, mas vai. E lembra que quando você entrar na presença desse Deus poderoso, Ele vai enxugar as suas lágrimas. Porque era isso que Ele fazia comigo. Na porta da igreja Ele falava ao meu coração, chegou a hora de enxugar o choro, engolir o choro. Mas eu saía com as lágrimas enxugadas pela mão do Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus. Mas nós precisamos ser
firmes. Sobre posicionar-se. Nós queremos bênção, queremos milagre, mas e o posicionamento? Não é verdade? Mas e o posicionamento aonde está? Sabe aquela pessoa que ela é cristã, mas as pessoas não conseguem identificar. Ela se diz cristã, mas quando as pessoas olham para ela, para a vida que ela leva, não mostra isso. Não tem um posicionamento ali firme. E se nós formos firmes no nosso posicionamento, você é de Deus, mulher. Você é de Deus. Você é de Deus. Ponto. Siga firme nisso. Não importa, não importa o que vier a acontecer. Nós temos aí visto muitas pessoas sendo levadas pelo modismo, né? Modismo. Parece que virou moda ir para a igreja. Não. A moda passa, né? A moda passa e o estrago fica. Não. Que o Senhor seja a sua maior influência. E que quando olharem para você, não importa onde você esteja, porque às vezes você vai estar num ambiente, às vezes é num trabalho, que as pessoas ali não compartilham da sua fé. E às vezes, as pessoas se moldam de acordo com o lugar que elas estão. Se aqui ninguém fala de Deus, eu também, não falo nada, eu fico quieto, né? Ninguém é um cristão oculto, parece que é um espião, né? Ninguém sabe que ele é cristão, não tem indícios nenhum da fé dele, e é importante isso também. Porque aquele que se achegar ao Senhor, de maneira nenhuma ele lançará fora. E o que não se achegar? Então, na igreja, eu sou glória a Deus e aleluia, levanta a mão, é maravilhoso. Mas no trabalho, na rua, as pessoas não fazem ideia de quem eu sou. Não. Eu tenho que estar bem posicionada. E quando se trata da nossa fé, muito mais. Nós temos aí muitas pessoas da Bíblia que tiveram seu posicionamento muito firme. Temos Daniel, um jovem de posicionamento firme. Não, eu estou na Babilônia, mas eu sou de Deus. Então não importa onde você esteja, você tem que se posicionar como mulher de Deus. E o Senhor vai alcançar a sua história em nome de Jesus. Ele vai alcançar a sua história. Não se deixe pressionar pelas circunstâncias, pelo mundo. Porque ele vai tentar fazer isso. Porque o inimigo sabe da bênção que está para chegar na tua vida. Existe uma bênção para chegar na tua vida. E aonde você está? O Senhor, ele me vê, ele me encontra em qualquer lugar. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é o Todo-Poderoso. Mas, para te abençoar, você precisa estar na presença do Senhor. Precisa estar na presença de Deus. E, graças à misericórdia do Senhor, eu me mantive nessa presença. Me mantive nessa presença e o Senhor agraciou a minha história, agraciou a minha vida. Eu tinha lá, nos 21 anos, eu tinha o sonho. Eu quero gravar uma música, Senhor. Né? Quem canta tem esse sonho, né, gente? Quem canta quer gravar uma canção, não é verdade? Mas se eu não tinha dinheiro para pagar uma passagem, eu não tinha dinheiro para comprar um microfone, para nada. E isso, ele foi o último sonho que eu tive até os 36 anos. Ele se apagou da minha mente de uma maneira. Se apagou. Deixou de existir. E aí, já casada com meu esposo, eu falei com ele uma vez, queria tanto uma música para chamar, uma canção para chamar de minha. Aí ele, por que você não procura? Eu falei, não, isso está muito longe das minhas possibilidades. Né? Que a gente esquece de quem somos filhos. A gente esquece. A gente esquece quem é o nosso pai. Eu falei, gente, o meu pai é o Todo-Poderoso. Então, se ele quiser... E eu fui.
Fui atrás de compositor, pela fé fui atrás de produtor, eu fui atrás de tudo. Em uma noite, ele falou comigo, deitada numa cama. Eu peguei o celular e ali, naquele momento, eu já achei compositor e produtor da canção. Isso há 6 anos atrás. Nós lançamos a canção Por Amor. E depois, uma pessoa perguntou assim pra mim, mas por que você não compõe? Aí eu, Deus não quer isso pra mim, não. Misericórdia, se eu for compor alguma coisa, só Jesus vai ouvir. Ninguém. E Deus me deu uma canção. A canção Eu Não Paro. Porque eu estava lavando louça e lembrando da minha vida, né, das lutas que eu tive. E veio isso na minha cabeça, porque eu achava que o Senhor estava parado olhando para minha vida, assim, ó. E só observando, né? E aí ele disse no meu coração, eu não paro, não. Eu estou nesta hora olhando para você. Eu não paro, não. Eu estendo as mãos para te socorrer. Sou o Deus que te sara. Enxugo as lágrimas do teu coração. Eu não paro, não. Eu parei tudo e comecei a escrever, né? Mas desacreditada. Falei, meu Deus, isso não é uma música. E deu uma música linda. Eu canto ela em parceria com o produtor da canção. A música ficou linda. Eu digo para as pessoas que ela é meu amorzinho, né? A primeira composição, eu nunca imaginei gravar a canção de ninguém, muito menos compor uma canção. Não me via fazendo isso. E hoje nós já temos 7 canções gravadas. Dentre elas, 3 são minhas. Tem a canção Não É o Fim, que conta a minha história. Quem ouvir a canção Não É o Fim vai ver que a pessoa está contando a história dela. E a canção diz assim: eu até pensei ser o fim, mas ouvi a tua voz dizendo pra mim, ele disse, filho, não temas, eu estou com você, eu te ajudarei e você atravessará o mar que te impede, o deserto que te cansa. Filho, você não vai desistir. Filho, eu não vou te abandonar. Diga ao vale de ossos secos, recebam vida. Eu sou o Deus que da morte pode te livrar. Toque agora nessas águas e o mar se abrirá. Eu sou o Deus que pode a tempestade acalmar. Filho, você não vai desistir. E é a minha história, a canção Não É o Fim. Então, quantas coisas o Senhor fez na minha vida. E eu creio que Ele vai continuar fazendo. Eu falo, Senhor, eu quero ser tua boca aqui na terra para levantar outras mulheres como eu. Porque eu sei como é sofrido passar por todas aquelas situações. E às vezes você olhar ao seu redor e não tem uma luz no fim do túnel. Porque ela não está no fim do túnel, ela está em você. Enquanto a gente está procurando uma luz no fim do túnel, realmente eu não vou achar, eu vou ficar perdida, porque a luz está em mim. Então busque essa direção, essa luz que está na palavra do Senhor, e coloque essa palavra dentro do seu coração, e o Senhor ele vai abençoar a sua história, sim. Ele vai transformar esse cenário, sim.
Novamente, voltando naquele ponto do se posicionar. Não se deixe levar. Vão pressionar você de todos os lados para fazer você negar a sua fé. Porque se você negar a sua fé, o Senhor né? Se nós negarmos a fé, o Senhor ele irá nos negar também. E aí aquela bênção. Aí tem gente que diz, o Senhor, ele se afastou de mim. Não, ele não muda a posição dele. Ele diz que está conosco até a consumação dos séculos. Ou seja, ele está no mesmo lugar. Somos nós que mudamos. Uma hora estamos aqui, outra hora estamos lá, Deus sabe onde. Uma hora estamos desejosos da palavra e lê todo dia e ora todo dia. Aí daqui a pouco, quando você percebe, já se passaram 15 dias e você não abriu a Bíblia, você não orou mais. Temos que ter uma constância com Deus. Repito, não sei, talvez você esteja fora dos caminhos do Senhor, você que está aí nos assistindo, talvez você esteja fora dos caminhos do Senhor. Às vezes você fica até com vontade de ir para a igreja, mas fica pensando assim, mas às vezes a tristeza do coração, ela está viva no nosso olhar. E a gente sabe quando as pessoas vão perceber, a gente sabe disso. E aí, às vezes a gente fica com vergonha, vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Que o Senhor vai transformar essa vergonha em vitória. Essas cinzas em vestes de louvor. Mas você tem que estar lá. Você tem que estar na presença do Senhor. Eu não preciso ir na casa de Deus. Você precisa. Eu falo aqui em casa. Olha, o filho que não vai na casa do pai aprontou. Não é verdade? Quando a gente fica meio assim com o pai, com a mãe, fica uns dias sem aparecer. E às vezes o filho faz isso com Deus também. Não vá do jeito que você estiver. Está amargurado, vai. Está com o seu semblante caído, vai. Porque o Senhor vai mudar esse semblante. Mas você precisa estar. Você precisa estar na presença do Todo-Poderoso. Porque aonde existe a presença do Senhor, ali há liberdade. Então, às vezes, você se sente até sem rumo. Mas daqui a pouco o Senhor vem e muda aquela história. Porque ali tem liberdade. E era isso um pouquinho que eu queria passar, que eu queria falar para as irmãs aqui. Eu estava falando, Senhor, o que o Senhor quer que eu diga para as minhas irmãs? Então, Senhor, fala o que o Senhor quiser e que possamos servir de testemunho para que outras mulheres sejam edificadas. E elas não esqueçam disso. Eu vou repetir. A minha história era muito feia. Era muito ruim. Quando eu falo que era ruim, ainda não consigo deixar isso bem claro. E Deus transformou tudo isso. Aleluia. Tudo. Eu falo com meu esposo, às vezes eu quero chorar. Sabe aquela... Às vezes, você é mulher, às vezes a gente quer chorar, não sei porquê. Eu falo com meu esposo, mas não sai. Não sai mais a lágrima, meu Deus, Senhor. E o Senhor falou assim, mas para que você quer chorar? Eu enxuguei. Eu enxuguei as suas lágrimas. Chega! Você chorou muito. E é verdade. Pensa um choro de angústia, de desespero. O laço do passarinheiro verdadeiramente tentou me aprisionar. E hoje eu queria chorar, acho que a mulher tem seus períodos e que ela quer chorar, gente. Eu falei, Senhor, perdoa, Senhor. Por que eu vou chorar, Pai? Se o Senhor já enxugou essas lágrimas, Senhor. Faz tempo que o Senhor enxugou essas lágrimas. E que as suas lágrimas sejam enxugadas. Aquela que ninguém vê, sabe? Porque essa que é a pior. Porque aquela que escorre aqui, você às vezes recebe um abraço e passa. Não é verdade? Mas a que está aqui dentro, você carrega e carrega. Porque somente Deus vai conseguir enxugar ela. Tem uma canção que diz assim: Deus enxugará do meu olhar toda lágrima.
Cada vez que eu choro, eu vou semeando vitória. Ele enxugará do meu olhar toda lágrima. E Ele vai fazer isso em nome de Jesus. Meu Deus, eu que sou a própria chorona, chorei mais ainda hoje, né? Parece que a irmã Fabiana estava hoje junto comigo em uma conversa desde o início Eu da faz vida. isso. Falei, Deus, o que é isso? O Senhor conta os nossos segredos para os seus amigos. E ele Ô, envia. Senhor. Deus é maravilhoso. E como é bom ouvir a cada testemunho, a cada experiência. Por isso que a gente gosta de chamar as convidadas, porque cada uma tem uma bagagem, né? Cada uma tem uma história. E por Verdade. muito pouco, esses dias, Deus tem falado muito comigo. Veja sempre o copo mais cheio. Às vezes a gente, né, como mulher, às vezes é os hormônios, a gente sempre vê o copo mais vazio. E eu ouvindo, né, o testemunho. Olha só, irmãs. Será que você também vai quilômetros a pé para a igreja? Ou às vezes nem quer ir para a igreja, né? Nem vai para a igreja porque tá cansada. Mora do lado da igreja. Mas, ai, tô cansada, viu? Então hoje eu não vou. E são essas coisas que nos dão força, que são espelho para nós, que nos constrange, sabe? E seu testemunho é lindo, sua história é linda. Não desistiu, não parou, continuou indo. Todo dia adorando ao Senhor. E eu fico muito feliz quando tem irmãs que contam esse tipo de testemunho, que o meu testemunho não é, né, igual, mas tem coisas parecidas. E quando falava assim, ah, hoje você não vai para a igreja, né? Eu falei, não, hoje eu vou. Eu preciso ir. Então, para vocês que estão nos ouvindo, o dia tá difícil, as coisas em casa não estão bem, aí sim que é pra gente ir pra igreja. Aí que você fica com mais força, vai se arrastando, vai chorando, vai em lágrimas, mas vai, não deixa de ir. Não deixa que a vergonha venha te paralisar, que o medo, que o inimigo venha trazer esse julgamento, né, irmã Fabiana? Porque o inimigo às vezes tenta trazer esse julgamento para que as Fica irmãs não venham. apontando, né? E aí muitas mulheres se deixam levar por isso. Mas não pode, não pode. Eu sei que é difícil. Falando assim hoje, parece que é fácil. Mas eu sei que não é. Eu tenho plena convicção de que não é. Mas eu sei que dá muito certo se você continuar. Se você não sair da presença do Senhor. A sua, não só as pessoas que te cercam, mas a sua casa verão isso. Seus filhos, seu marido, você vai contagiar. Você vai contagiar todos e também dentro da sua casa. E hoje eu sei que os meus filhos olham para mim, o mais velho às vezes senta e conversa. Olha, mãe, essa luta não foi grande, não. E eu falo para ele, mas você vê hoje? Você vê hoje o que Deus fez na minha vida? E ele me pergunta assim, mãe, a senhora nunca desviou? Eu falei, não. Por que a pessoa tem que desviar? Né? Por que a pessoa tem que largar a presença de Deus? Só porque tá sofrendo? Tá sofrendo horrores? Eu falei, filho, eu nunca desviei. Mas assim, eu entendo que às vezes tem uns sentimentos da gente que é um desvio, né? Mas eu nunca deixei a presença do Senhor, nunca deixei de crer nesse Deus, de confessá-lo e de buscar ter uma vida direita, uma vida reta, né? Nunca deixei, porque isso sou eu, é Deus em mim. É mais forte do que eu. E ele ri. Ah, mãe, não é possível que a senhora nunca desviou. Eu falei, não, meu filho. Não, quem já pisou no Santo dos Santos sabe o valor que tem. E realmente não sabe viver em outro lugar, não. Porque quando sai, fica perdidíssimo. Eu falo pra ele, ó, quando sai, fica perdido, porque não dá pra viver em outro lugar. Não tem vida em outro lugar, a não ser na presença de Deus. E tem como, mulher, você não desviar, mesmo as situações te pressionando. E aí você tem uma canção também que fala que muitas
querem abandonar a história que um dia vão contar, que é a canção mais recente que nós lançamos. Deixa eu lembrar o pedacinho onde fala sobre isso. Vou ter que cantar. Já é noite, nenhum peixe apanhei. Saí de casa com a expectativa de encher as redes. O sol já nasceu e a frustração de Simão estava sendo vista ao lavar as redes. Depois da noite inteira em vão, é no cenário de uma frustração. Escute isso. Que Jesus traz de volta a esperança de um coração que já cansado quer parar e abandonar a história que alguém um dia vai contar. Deixa um dia alguém contar a sua história, mulher. Deixa um dia alguém contar a sua história. Aleluia, aleluia, que coisa linda. Quero pedir para a irmã Fabiana fazer uma oração por nós, para as meninas que estão nos assistindo, que irão nos assistir depois, que venham permanecer, né, nessa questão do posicionamento. Eu anotei aqui, seja firme, se posicione, permaneça, porque vai passar. Quando a gente não sabe quando vai ser o processo de cada uma, mas vai passar. Enquanto isso, continua entregando. O Fabiano tem essa propriedade para poder estar orando pela tua vida nessa hora. Amém. Receba fé e confiança em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu estou aqui, Senhor, nessa noite, nesta live, unida com as minhas irmãs, ó Deus. Mulheres tementes ao Senhor, mulheres que têm as suas histórias tremendas, ó Pai. Mulheres, ó Deus, que nesse momento, Pai, até estão enfrentando situações muito complicadas, ó Deus. Mas também temos mulheres, ó Pai, muito felizes e satisfeitas aqui. Eu quero orar por todas elas nesse momento, Pai. Eu quero declarar sobre a vida delas, ó Deus, a bênção do Senhor, o renovo da parte do Senhor. Que, Pai, elas sejam alcançadas pela Tua forte mão. Que a Tua forte mão, Senhor, alcance o mais íntimo, o mais profundo do coração dessa mulher, aonde nenhum médico consegue alcançar, nenhuma cirurgia é capaz de alcançar. Que a Tua mão poderosa, Senhor, ela vá de encontro nessa noite, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, como ministra do Senhor, eu repreendo toda a obra do inimigo, todo o desânimo, toda a depressão, todo o cansaço. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus e declaro: vai ter vida, vai ter vitória, vai ter história, vai ter testemunho, em nome do Senhor Jesus. Que mulheres neste momento recebam da parte do Senhor a cura nos seus corpos, a cura nos seus sentimentos, a cura no seu psicológico. Quantas mulheres estão abaladas sentimentalmente, abaladas psicologicamente, que elas recebam a cura da parte do Senhor nessa noite. Visita cada uma das minhas irmãs, ó Deus. Eu não sei aonde elas estão nesta hora, mas o Senhor, que é onipresente, que alcance elas nesse momento, Pai. Alcance o mais íntimo desse coração, Senhor. Enxuga a lágrima dessa minha irmã nessa noite. Pai, coloca um sorriso no rosto dessa mulher. Alegra o coração dessa mulher nessa noite, Pai. Se existe, Senhor, alguma mulher enfrentando, Pai, problemas do seu casamento, Deus, intervenha nessa noite, Pai. Se revela grandiosamente nessa noite na vida dessa mulher, neste casamento, nessa família, em o nome do Senhor Jesus. Essa mulher que pensa estar tudo acabado, essa mulher que pensa ser o fim, Pai, se revele, Pai, nesta hora para esta mulher. Se revele nesta hora, em nome de Jesus, para essa minha irmã, ó Deus. Levanta aquela que está caída, ressuscita aquela que se sente morta. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro vida.
Eu declaro paz, eu declaro testemunho de vitória em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, glória a Deus. Fabiana, passa as suas redes sociais, a sua agenda, quem quiser convidá-la para estar louvando, lá também no canal do YouTube, que tem os hinos poderosos. Fala um pouquinho pra gente. Eu estou no Instagram, né? @fabiana.rodriguesoficial. Segue lá, em breve teremos novidades. Eu compartilho também, às vezes, um pouquinho do meu dia a dia, até para as pessoas verem, né, a vida real, né, às vezes acontecendo. Não dá para compartilhar muita coisa, às vezes as pessoas reclamam comigo. Tem dia que a gente não te vê nas redes sociais. O pessoal aparece quando tem algo para falar, algo para dizer, né? Aí, de vez em quando eu venho, mostro a família, mostro um momento de descontração, que meu esposo proporciona muitos momentos engraçados pra gente, sabe? E às vezes eu compartilho com as pessoas. Também estou lá no YouTube, né? Temos o canal do YouTube, Fabiana Rodrigues 2021, né? Você bota lá, Fabiana Rodrigues no mesmo barco. E aí você já vai encontrar lá o clipe da canção, da história que vão contar em nome de Jesus. E tem outras canções também lá que vão abençoar a sua vida. E quem quiser me convidar para cantar na sua igreja, é só entrar em contato através do 22 99 859 9743. E vai ser uma honra para mim estar na sua igreja, adorando o Senhor Jesus, juntamente com o seu povo, com as ovelhas da sua igreja. É só entrar em contato. E pode também chamar no direct do Instagram, que às vezes, né, não dá para gravar aqui rapidamente o número. É só chamar lá que a gente atende vocês. Você vai falar comigo mesma. Amém, que maravilha, coisa linda. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Essa live vai ficar salva, vamos subir também lá no canal. Então, nos ajude compartilhando, curtindo, comentando. Seja a boca de Deus aqui nessa terra. Quero mais uma vez estar agradecendo, uma Fabiana. Obrigada por compartilhar. Obrigada por esse testemunho, compartilhar um pouquinho dessa história, um pouquinho da sua intimidade, porque às vezes é uma dorzinha, né, que a gente tem, mas assim, eu falo assim, não, compartilha. Muito obrigada. Edificou a minha vida, eu creio que a vida de cada uma. Às vezes a gente acha, né, tô falando, mas será que alguém vai ouvir? Alguém vai entender? E desde o início, assim, Deus foi falando muito forte o meu coração, começando com os sinais, né? Os sinais ali, sentadinha, a menina sentada. Eu falei, meu Deus, o que é isso? É forte demais, é muito profundo, né? E que Deus possa abençoar grandemente vocês aí da região de Macaé, as meninas de Rio das Ostras. Chame a irmã Fabiana para trás, louvando ao Senhor nessa igreja. O pessoal daqui do Rio, o pessoal de Petrópolis, o pessoal de fora, nossas amigas da Alemanha. Petrópolis. Chama que a gente vai. Que bênção. Muito obrigada a todas, que haja transformação. Comece comigo contigo, até a próxima. Deus abençoe a todos, muito obrigada. Shalom.